Fala galera, deixa eu botar aqui no modo avião para ficar maneiro, que senão o pessoal me perturba. Uma ótima tarde a todos, são agora exatamente as 16 horas e 3 minutos. Vamos que vamos, mais um assunto aí muito maneiro, né? Falando sobre o reino milenar de Cristo, os 1000 anos, né? Um assunto muito difícil, tá? De ser falado de uma forma muito coerente, de uma forma lógica, né? O que a gente vê aí nas redes sociais é só conjecturas, especulações e simplesmente um fantástico mundo de Bob, onde nada faz sentido, né? Primeiro que eles colocam esse Satanás, muitos, né? A gente vê muitos teólogos aí fantasiando, né? Colocando esse Satanás aí que foi solto por um pouco período de tempo, ficou preso durante os 1000 anos e foi solto por um pouco período de tempo, como um espírito, né? Suposto espírito que brigou com Deus, né? Que arrumou um barraco lá no céu, né? Que arrumou um carnaval lá no céu, lá no trono de Deus. E nós, né, como pais humanos, a gente simplesmente não deixa os nossos filhos fazer bagunça em nossa casa, a gente coloca a ordem como seres humanos, né? E Deus simplesmente perde toda a autoridade dele, toda a autonomia dele no trono dele e simplesmente os anjos faz um carnaval, faz uma escola de samba lá no reino dele e cai, né? Deus ele fica bolado, pô, tô com raiva, tô bolado aqui, né? Como se ele tivesse um sentimento humano, porque as pessoas, muitos, colocam Deus como uma criatura humana, né, com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas emoções, e simplesmente, não, vamos tirar esses anjos daqui, vamos tirar esse diabo com um chifrinho marrom, com o olho branco, grandão e o corpinho vermelho, e com rabo. E vamos mandar ele lá para baixo para poder ficar correndo atrás dos seres humanos e ficar perturbando eles. As criaturas que eu coloquei lá no mundo, no planeta Terra, e essa criatura simplesmente eu criei, joguei ela lá na Terra para poder fazer os seres humanos terem medo dessa criatura. Isso é segundo a religião, né? Um mito, a mitologia criada aí pela religião, né? Mas vamos que vamos o que interessa. Vamos falar aqui sobre o Apocalipse capítulo 20, né? Satanás, o que seria Satanás? O que é Satanás? Satanás é o opositor. Satanás é um adjetivo, né? É onde a gente coloca, atribui uma característica a um sujeito. E que tipo de característica é exatamente essa? A característica de oposição. É onde se opõe, né? Digamos assim. No caso aqui do Apocalipse capítulo 20, esse Satanás é uma referência a um dragão, ou a velha serpente, né? Chamada de diabo também, que tem uma característica de adversário, daquele que se opõe também, daquele que é contra. Correto? Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 20 vai dizer o seguinte. Deixa eu puxar para cá, vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Versículo 1 vai dizer o seguinte: então vi descer do céu, o apóstolo João, ele simplesmente vai escrever o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Correto? Quem seria exatamente esse anjo, né? Dentro aí da escatologia preterista completa, conseguimos identificar esse anjo como o próprio Messias, como o próprio Jesus Cristo. E a gente vai ver isso, né, com mais clareza, tá? Dentro do contexto dessa passagem aí de Apocalipse capítulo 20. Mas eu já adianto aqui de antemão que esse anjo é exatamente Jesus Cristo. Beleza? Aí ele vai falar assim no versículo 3. Deixa eu adiantar aqui também quem é esse dragão. Esse dragão é exatamente o Império Romano, tá?
da época. Quem é o Império Romano? O Império Romano é exatamente o quarto animal da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, aquele que teria o maior poder sobre todos os três animais, tá? Que já tinham caído antes dele, que foi Medo-Pérsia, que foi Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Beleza? Egito e Assíria não foram contados como feras, né? Porque já tinham caído antes da visão que o anjo deu aí para Daniel, tá? Vamos lá, versículo 3. Versículo 2 ainda. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Beleza? O que significa esse prender por 1000 anos? Esse prender por 1000 anos, né, é uma figura de linguagem fazendo a representação de um tempo que estava determinado. Ou seja, onde o Império Romano simplesmente não poderia agir, porque ainda não teria chegado o tempo do fim. Ou seja, da grande consumação do século, do grande Armagedon, da grande batalha de Gog e Magog, que estava para cair ali no ano 70 sobre o povo, tá, judeu. Beleza? Conforme profetizou aí, conforme a revelação do anjo, dado a Daniel, que está lá em Daniel capítulo 9, né, a partir ali do versículo 24 até o versículo 27, né, vai fazer essa referência. Versículo 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Por que faz uma referência aqui, enganar as nações? Por qual motivo disso? O motivo disso é que essas nações que estavam lá eram exatamente as tribos que estavam perdidas e que elas precisavam ser resgatadas, tá? Conforme aí a profecia de Jeremias, né? Onde vai falar o seguinte, vamos lá. Para a gente entender legal, a gente tem que fazer uma viagem para não ficar muito assim fora de contexto, tá? Vamos lá. Jeremias capítulo... Caramba. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Jeremias capítulo 31. Eu não vou me aprofundar muito, tá? Nas duas casas de Israel. Tem um vídeo meu aí já anterior falando sobre isso, tá? Com mais profundidade. Se vocês quiserem, pode ir lá e olhar, beleza? Então vou falar só por alto aqui, para não ficar muito grande, muito extenso aí o vídeo, tá? Ele vai falar o seguinte, a profecia de Jeremias: eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Beleza? Quem seria essa casa de Judá? A casa de Judá era onde estavam ali somente as duas tribos de Israel, tá? Que eram as tribos de Judá e a tribo de Levi, né? Dentro de uma prática era para estar ali também Benjamim, só que Benjamim se perdeu, beleza? Porque Benjamim, as mulheres foram completamente aniquiladas da tribo de Benjamim, e Benjamim teve que se relacionar com mulheres de outras nações, tá? Com outros povos que eram pagãos. Então, por isso, Benjamim não conseguiu criar um vínculo até ali na época de Jesus Cristo. Beleza? Então, depois do cativeiro babilônico, durante os 70 anos que eles ficaram presos lá, eles conseguiram manter esse laço, somente as tribos de Levi e as tribos de Judá. É da onde ali surge Jesus Cristo, tá? Levando aí o evangelho do reino. Beleza? A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse evangelho do reino, que é exatamente aí o reino milenar de Cristo, onde faz todo sentido. E eu vou colocar algumas passagens para a gente poder entender melhor sobre isso. Beleza? Vamos voltar lá para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 20.
não posso me perder, tá? Então, versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Beleza? Vamos que vamos. Então, ele precisava, na verdade, o Império Romano, ele não podia se manifestar antes do tempo. Então, teria um período para que o templo de Jerusalém fosse destruído. Beleza? Então, de acordo com as 70 semanas de Daniel, a gente vê ali, Jesus Cristo, ele morre ali por volta do ano 30 ao ano 31. E até o ano 70, você tem um período aí de 40 anos, tá? Que é exatamente o período do reinado milenar de Cristo. E como seria esse período milenar de Cristo? Seria um período milenar de forma espiritual, onde se cumpriria ali a profecia de Jeremias, né? A lei escrita de Moisés, ela ficaria para trás e seria vigorada ali a lei espiritual, através de Cristo, liberando o Espírito na mente deles. Então Jesus Cristo passaria a reinar junto com eles de forma espiritual. Por isso que lá em Mateus capítulo 28, Jesus Cristo ele vai falar o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Sabemos aí dentro da escatologia preterista completa que a consumação do século ela foi justamente ali na destruição do templo, onde se cumpriu aí, né, a sentença de um grande juízo que estava para cair sobre Jerusalém, né, onde seria destruído o santuário. Né? Daniel vai falar sobre isso lá em Daniel capítulo 9, a partir ali do versículo 24 até o versículo 27. Beleza? Vamos lá. Versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs-o sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Essas nações aqui eu já falei, são exatamente aquelas tribos que estavam perdidas em outras nações e elas foram resgatadas para poder se cumprir aí, né, Amós capítulo 9, onde seria erguido o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, as 12 tribos de Israel seriam restauradas. O tabernáculo intacto de Davi estaria ali de volta, né? Restaurando o tabernáculo que foi destruído lá por causa da iniquidade de Salomão e dos demais que sucederam ele, por parte de Roboão e Jeroboão. Beleza? Vamos que vamos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Tá? Por que pouco tempo? Porque é justamente o período de 3 anos e meio. Tá? Se cumprindo aí a segunda parte da última semana das 70 semanas de Daniel. A primeira semana de Daniel, a última semana, tá, de Daniel, que é o período de 7 anos, tivemos os 3 anos e meio que Jesus Cristo reinou. Jesus Cristo ele pregou, né, na verdade, o evangelho do reino. Jesus Cristo, ele iria fazer o julgamento deles? Não. Não foi isso. Na verdade, quem iria julgar era a própria palavra dele. E onde é que vai estar isso? Em João, vamos lá. Em João, capítulo 12, 47 e 48, vai falar o seguinte. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Pronto. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Lembrando que esse mundo aqui não é o mundo cosmos, tá? Porque Jesus Cristo ele veio para os judeus. Ou seja, ele pregou para aqueles que estavam lá na casa de Judá. É por isso que ele vai falar para a mulher samaritana: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ele vai falar lá para os 70 que eles deveriam pregar e dar preferência primeiro àqueles que estavam lá, ali na casa de Judá. Beleza? Vírgula, e sim para salvá-lo. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue.
a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Lembrando que esse julgamento aqui, galera, não tem nada a ver com a salvação, tá? Por quê? Porque a salvação ela já era certa. Beleza? Então não existe esse negócio. Porque Jesus Cristo, o que acontece? Ele morre na cruz e ele paga um preço alto para aqueles que já foram selados. Por aqueles que já foram escolhidos. Até mesmo antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo vai falar isso claramente em Efésios capítulo 1. Então esse juízo era o juízo de quê? O juízo, de forma literal, que estava para cair sobre a cidade de Jerusalém, onde o próprio Deus colocaria ali o Império Romano, que é o grande dragão aqui do Apocalipse 20, tá? E que iria destruir a cidade lá no ano 70, junto com o Vespasiano, junto com o seu filho General Tito. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar para o Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. Vou tentar resumir o máximo desse vídeo, tá? É um pouco complicado porque é um assunto complexo. Aí depois ele vai falar, versículo 4, vi também tronos. Lembrando que isso aqui não é uma cronologia, tá? Isso aqui não é uma ordem. Beleza? Então a gente não pode levar de forma literal isso aqui. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Onde é que a gente pode identificar isso? Em Mateus capítulo. Em Mateus capítulo 19, versículo 28. Ele vai falar o seguinte: Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós quem? Os discípulos dele, os apóstolos, os que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, que regeneração é essa? A consumação do século. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ou seja, quando tudo for consumado, tudo for cumprido, vírgula, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Né? Jesus Cristo fala isso porque o reino dele não era desse mundo, tá? Era um reino completamente espiritual. Então por isso que ele vai falar isso. Na verdade, eles deveriam se desligar completamente dessa terra. Por quê? Porque o mundo deles não era esse. Era um mundo espiritual. Por isso que Jesus Cristo ele é bastante enfático, tá? Mas aqui a gente consegue perceber exatamente por que João vai falar lá no Apocalipse 20, essa parte, tá? Com relação ao julgamento, né? Do qual ele viu alguns que receberam poder para poder fazer esse julgamento. Beleza? Por quê? E por que João fala isso? Porque eles também anunciaram e deram continuidade naquela obra do qual o próprio Jesus Cristo falou que seria maior do que a dele. Então a gente consegue fazer mais ou menos essa referência. Beleza? Vamos lá, hein? 5. Cadê? Não, peraí. Vi também, pá, beleza, a gente já falou isso. Tantos quantos não adoraram. Aqui, pá. Aí ele vai falar também, julgar, ponto. Ainda no 4, hein? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui ele está falando exatamente daqueles que foram fiéis até o fim, daqueles que não negaram Jesus Cristo, daqueles que perseveraram,
daqueles que não aceitaram, né, em nenhuma hipótese, tudo aquilo que o Império Romano estava oferecendo para eles, né, porque sabemos muito bem aí dentro da história que César Nero, principalmente Nero como Domiciano, que foram os mais cruéis, aqueles que mais perseguiram, tá, os cristãos na época, e ofereceram muitas coisas para eles. Queriam que eles os adorassem e tratassem como se eles fossem o próprio Deus, né? Tanto que Vespasiano, ele junto com o general Tito, destrói o templo e zomba, né? Conforme vai falar lá o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai ver lá, vamos lá. Olha só, se cumprindo aí, né, o que Daniel já tinha falado, e o apóstolo Paulo simplesmente ele repete, né, ele enfatiza aquilo que Daniel já tinha falado, lá em Daniel capítulo 9, versículo 26, se eu não me engano, tá? E ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Cadê? Olha só. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Né? Aí o apóstolo Paulo vai falar com a igreja de Tessalônica. Né? Porque lá naquela época, eles estavam preocupados, né? Porque já estava surgindo boatos, né? Entre eles lá, de que Jesus Cristo já estava vindo ali naquela presente data. Então, muitos estavam colocando isso na mente deles lá naquela época, né? E o apóstolo Paulo escreve essa carta falando o seguinte para eles. Aí no versículo 2, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, né, por cartas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem já tinha falado sobre isso? Quem tinha falado sobre isso é o próprio Daniel, o anjo que fez essa revelação para o Daniel, né, que viria ali, né, o príncipe da época, né, que iria assolar Jerusalém, iria inclusive destruir o próprio santuário, a cidade, acabar com a cidade, que foi lá o imperador Vespasiano, lá no ano 70, tá? Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por que santuário de Deus? Isso, santuário de Deus aqui, por que o apóstolo Paulo fala aqui santuário de Deus? É porque Deus, de forma literal, habitava ali dentro daquele templo que estava lá em Jerusalém? Claro que não. Isso é simplesmente uma referência. Por quê? Uma referência de que o templo de Jerusalém era um símbolo muito importante com relação a toda a cidade. Porque a cidade ali era considerada como a casa de Deus, conforme vai falar, né, Davi lá em Salmos capítulo Davi 122, né? Onde ele vai falar, alegrei-vos quando lhe disseres, vamos à casa do Senhor, ó Jerusalém. Então Jerusalém era considerada ali a casa de Deus. Então por isso que o apóstolo Paulo ele enfatiza isso aqui, tá? Mas isso aqui é um cumprimento da revelação que foi dado para Daniel, lá em Daniel capítulo 9, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 20, que é o que interessa para a gente. Afinal de contas, estamos falando de Apocalipse capítulo 20. Beleza? Aí já falamos isso aqui, não adorar a besta, e nem tampouco a sua imagem, não receber a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Tá? Essa marca aqui é exatamente a marca do Império Romano, né? Tudo indica que essa marca aqui é o nome de César, porque faz a gematria junto com a contagem e o cálculo, tá? Com relação ao nome dele,
que tem uma referência aí a 666, beleza? Aí depois aqui o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Por que ele fala isso aqui? Porque todos aqueles que morreram crendo em Cristo estavam simplesmente dormindo, de forma espiritual, claro, isso não é literal, aguardando o grande juízo, que estava para vir lá no ano 70, que é uma figura de linguagem de Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu, que é uma referência a trazer juízo e justiça sobre Jerusalém. O grande acerto de contas, né? Onde ele vai falar, por exemplo, lá em Lucas, vamos lá, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, ele vai falar o seguinte: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação, ou seja, destruição, despovoamento, ruína, né? Aí ele vai falar aqui, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro das cidades, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Por que Jesus Cristo enfatiza isso, né? Por quê? Porque Jesus Cristo sabe, porque o reino de Jesus Cristo não era um reinado literal. Então não fazia sentido nenhum eles ficarem ali. Para quê? Eles não iriam guerrear. Eles não iriam lutar, né? Com armas, com espadas, com lanças, contra o Império Romano. Esse não foi o objetivo de Jesus Cristo, porque o reino dele não era desse mundo. Beleza? Aí no versículo 22, porque estes dias são de vingança. Por que vingança? Porque era o grande acerto de contas que estava para cair sobre Jerusalém. Beleza? Vírgula. Para se cumprir tudo o que está escrito, né? Nessa época existia o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, as cartas do apóstolo Paulo, existiam isso? Aqui, para eles lá, nessa época, não existia. Até porque nessa época aqui, Jesus Cristo ainda era judeu e estava pregando o evangelho do reino para o povo de Judá. Então não existia nessa época. Então ele está falando, se cumprir aqui o quê? Da onde? Da Taná e da Torá, que é o Antigo Testamento, que era as únicas escrituras que existiam na época. Beleza? Para a gente enfatizar o quanto isso aqui foi lá naquela geração de Jesus Cristo, e não tem como querer colocar isso aqui para os dias de hoje, que a gente vê aqui no versículo 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Olha só. Como é que a gente vai colocar isso aqui para os dias de hoje? Aí a pergunta que eu faço, qual é a nação nos dias de hoje que luta a fio de espada? Não tem, né? Então é óbvio que isso aqui foi lá naquela geração de Jesus Cristo, que era uma época que as batalhas eram, né? Lanças, espadas, com cavalos, né? E tudo mais. Beleza? Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 20. Vamos lá. Beleza? Aí depois no versículo 6 ele vai falar: bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que a primeira ressurreição? Porque a primeira ressurreição ela foi uma ressurreição de cruz, tá? A ressurreição de cruz, onde se cumpriu ali a profecia de Jeremias, onde deu ali a esperança espiritual para todos eles, né? Onde Jesus Cristo simplesmente ele quebra a barreira da inimizade e junta, faz aí a reconstrução, na verdade, né, do tabernáculo caído de Davi, destruindo a barreira da inimizade, do qual o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 14. É onde ele traz de volta todas as 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, junta com a casa de Judá, ou seja, com Judá e Levi,
e mais aqueles que se tornaram prosélitos porque receberam as 10 tribos em outras nações, se cumprindo aí, né, o que Deus fez, na verdade a promessa que Deus fez para Abraão de que muitas nações, essas nações são as nações nos dias de hoje? Claro que não. As nações daquela geração, né, daquela época, né, que foram beneficiadas. Então Jesus Cristo simplesmente ele, com essa primeira ressurreição, ele destrói a morte na cruz e dá esperança para eles, colocando o Espírito dele, né, o Espírito de Deus, na mente deles e fazendo um reino espiritual com eles durante esse período de 40 anos, que começa ali a partir da morte dele na cruz até o ano 70, que bate certinho. E uma coisa curiosa que a gente pode perceber é o seguinte, que o reinado milenar de Cristo, ele bate também com o reinado físico, onde foi sombra, né? A gente pode perceber o reinado de... O primeiro rei legítimo foi Saul, 40 anos. Segundo rei, Davi, 40 anos. E o terceiro rei, Salomão, 40 anos, né? E a gente pode ver ali também 40 anos tentado no deserto, 40 dias e 40 noites, aliás, né? Então a gente consegue bater essa numerologia. É uma coisa curiosa aí que a gente pode perceber, né? Aí ele vai falar, né? A segunda morte não tem autoridade, no versículo 6 ainda. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Esse sacerdote, ele vem de onde? Desde Êxodo capítulo 19, tá? Vamos lá, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí no Apocalipse. Cadê? Apocalipse capítulo 1. Né? Inclusive João vai enfatizar isso. Ele vai falar o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, né? Morrendo na cruz, acabando com a natureza humana, que é o diabo, o mundo Aion, tá? A natureza humana, a carne, ele acabou, ele destruiu, aniquilou a carne na cruz, então a carne já não tinha mais poder, porque a lei de Moisés já não condenava de forma escrita, e o que ficou valendo é a lei espiritual de Cristo na mente deles e fazendo com que eles conseguissem vencer a natureza humana constantemente. Versículo 6, olha só. E nos constituiu reino, João se colocando como um judeu, tá? Como um lá dos 144 mil, ou seja, as 12 tribos da casa de Israel. E nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, 20. Beleza. Pelo contrário, versículo 6 ainda, né? Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Então, o reinado é justamente o reinado espiritual, né? Por isso que Jesus Cristo também vai falar lá em Lucas capítulo 17, né? Ele vai falar para um dos fariseus lá, os líderes religiosos, né? Que vai indagar Jesus Cristo, quando virá, quando que vai ter esse reino aí? Né? Aí Jesus Cristo vai falar para eles o seguinte, vai responder: o reino de Deus não é uma coisa que se possa ver, ninguém vai dizer, ó, está aqui, está ali, está acolá, né? Pois o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Estava ali de forma presente, enquanto ele estava com a palavra dele julgando Jerusalém, a casa de Judá, não. E isso seria cumprido, óbvio, né, após a morte dele na cruz, onde desceria ali
o Espírito de Deus sobre toda a carne, tá? Inclusive o profeta, né, Joel falou sobre isso, beleza? Aí no versículo 7 ele vai dizer o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Né? E quando é que completa esse período de 1000 anos? Justamente no ano 70. Onde é que a gente consegue ver isso de forma bem clara? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo ele vai enfatizar isso. Espera aí, 1 Coríntios, botei segundo, né? 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo vai enfatizar. Vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu só me localizar aqui, que eu não me lembro o versículo, tá? Deixa eu botar aqui na linguagem de hoje, que aqui eu consigo me identificar melhor. Vamos lá. Isso aqui é improviso, tá, galera? Tô sem um rascunho aqui. Vamos lá, a ressurreição do corpo. Acho que deve estar por aqui, ó. Cadê? Porra, pior que eu não notei, cara. Peraí, deixa eu ver aqui. Beleza, achei. A partir aqui do versículo 21, né, ele vai falar aqui a respeito de Adão e Jesus Cristo, tá? Que são as duas referências. Adão, tem um vídeo meu aí falando, né? Adão é o diabo, tá? É uma referência à natureza humana, o mundo aio. Já tem um vídeo meu falando sobre isso. Quem não assistiu, assiste lá para vocês entenderem. Inclusive eu coloquei até essa passagem aqui fazendo essa referência, né, de que Adão trouxe aí a natureza humana, tá? Carne e sangue, beleza? Versículo 22. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram, assim também... Peraí, não, aqui não. 23. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Ele vai falar aqui no versículo 23, ó. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Ele fala aqui no versículo 22... a respeito de Adão e Jesus Cristo, tá? Porque Adão ele trouxe a morte, ele trouxe a natureza humana. A natureza humana fazendo a separação dos israelitas com relação a Deus. Então todos estavam afastados, né, da presença gloriosa de Deus por causa de Adão, que trouxe a natureza humana, tá? O pecado na carne. E Jesus Cristo morre na cruz, destrói o mundo aio, ou seja, ele desfaz as obras do diabo, que é Adão, a referência lá, tá, de João, beleza? No meu vídeo anterior aí, vocês podem ver lá e curtir lá esse vídeo, que vai estar lá, eu estou explicando bem, de forma bem aprofundada lá, não vem um caso aqui. Aí no versículo 23 ele vai falar o seguinte... porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Por que Jesus Cristo foi o primeiro de todos? Porque foi onde ele morreu na cruz, desceu à sepultura, tá? Foi o inferno, ficou 3 dias lá, levando todas as transgressões, se fazendo maldito, por causa das iniquidades dos israelitas. Beleza? E depois ele ressuscita, se cumprindo aí, né, a ressurreição espiritual para todos eles, dando a esperança, dando a vida, dando a liberdade para todos eles e tirando eles do peso, né, da lei escrita de Moisés, que estava ali sempre para poder condená-los à morte espiritual, né? Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que a lei de Moisés, ela trazia a maldição, porque ela condenava, ela não tinha poder de aperfeiçoar o pecado na carne.
Aí depois, 2 pontos. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. Preste atenção aqui, ó. Cristo, o primeiro de todos. Foi a ressurreição dele, tá? Depois de ficar 3 dias no inferno, morto. Ponto e vírgula. Depois, os que são de Cristo, ou seja, aqueles que morreram crendo em Cristo, iriam ressuscitar depois, quando ele vier. Ou seja, quando fosse a consumação do século, onde ele iria ressuscitar de forma espiritual aqueles que morreram crendo nele, para depois levar os que estavam vivos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá, se não me engano, em 1 Tessalonicenses, tá? Aí, versículo 24, ele vai falar o seguinte: então virá o fim. Ou seja, depois da consumação do século, que o templo cai de Jerusalém, é o fim de todas as coisas, onde se cumpre ali as 70 semanas de Daniel de forma concretizada. Porque a sentença ela foi dada no ano 34 com a morte de Estevão. É onde se cumpriu ali, de forma literal, os 490 dias. Tá? Mas o cumprimento dessa sentença, que foi o grande juízo, o grande acerto de contas, apenas no ano 70. Beleza? E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus o Pai. Então isso aqui é o cumprimento da revelação que foi dado para Daniel, tá? Justamente da pedra que cai sobre a estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, onde faz analogia da destruição de todos os reis da terra, onde passa a vigorar aí o reino espiritual, ou seja, a nova Jerusalém, que é entregue a Deus. E eles passam a reinar, né, para sempre com o eterno. Beleza? Vamos voltar para o Apocalipse capítulo 20. Versículo 2. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo, ou Satanás, o amarrou por 1000 anos. Tá? Ele precisou fazer isso, né, para se cumprir aí o reinado milenar de Cristo. Afinal de contas, todos os apóstolos precisavam propagar aí, né, aquilo que foi dado, né, confiado, digamos assim, através de Jesus Cristo para eles, né? Onde Jesus Cristo vai falar o seguinte: vão a todos os povos do mundo e anunciem as boas novas, batizando em nome do Pai, né? Sabemos que isso foi um acréscimo da Igreja Católica, dos pais da Igreja, para poder enfatizar aí a Trindade, mas não vem um caso, tá? Mas ele vai falar sobre isso, onde eles deveriam propagar o Evangelho para se cumprir aí a reconstrução do tabernáculo caído de Davi, né? Juntamente ali com as 7 igrejas da Ásia. Beleza? Então precisava desse período, durante 40 anos, até o ano 70, propagar as 7 igrejas da Ásia. Correto? 3. Então, cadê? Caramba, eu tava lendo lá, né? Versículo 8. E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isso aqui é o mundo Ocomene, tá? Um mundo habitado, não tem nada a ver com o mundo cosmos. É o mundo daquela época deles lá. Isto é Gog e Magog, tá? Isso aqui é uma analogia, uma referência a Ezequiel capítulo 38. Por quê? Porque estava para surgir uma grande batalha, né, por intermédio aí do Império Romano, porque o Império Romano queria propagar essa batalha como fez, tá? Vespasiano lá no ano 70. Beleza? Ponto. Satanás os juntará, ou seja, o Império Romano, para a batalha, e eles serão tantos como os grãos da areia do mar, da praia. Isso aqui também é uma figura de linguagem, fazendo a representação da grande quantidade, do grande número de exército por parte do Império Romano, que iria simplesmente aniquilar o povo, tá, de Israel. 9.
Eles se espalharam pelo mundo Ocomene, tá? O mundo habitado na época, e cercaram o acampamento do povo de Deus. Então a gente não pode, para ver dentro do contexto aqui, não tem como fazer essa referência para os dias de hoje, porque esse povo de Deus, o acampamento, né, onde ele vai falar que é a cidade que ele ama. Que cidade é essa? É óbvio, Jerusalém. Então não tem como querer jogar isso aqui para os dias de hoje, tá? Até porque Jesus Cristo ele vai falar lá em Mateus 24, como em Lucas também, né? Vai falar em Lucas também que Jesus Cristo deixa claro lá que tudo isso aconteceria ainda naquela geração dele. E sabemos muito bem que uma geração ela não passa de 40 anos, tá? A gente pode identificar isso, por exemplo, lá em Salmos. Deixa eu pegar aqui. Salmos capítulo 95, versículo 10. Olha só. Salmos 95. Olha aí, ó. Durante 40 anos, aquele povo me irritou. Então eu disse, que gente de coração perverso. Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento. Vocês nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. De quem que ele está falando aqui? Dos israelitas durante, né, os 40 anos que eles ficaram presos lá no deserto. E tem uma outra referência aqui em Números capítulo 32. Olha só. Olha aí, ó. Versículo 13. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, ou seja, daquela geração, isto é, o povo que havia desgraçado a Deus o Senhor. Então a gente consegue identificar, né, que dentro das Escrituras, uma geração é exatamente o período de 40 anos. Vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 20. Caramba. Deixei um aqui, não sei de onde que eu tirei isso. Deixa eu ver aqui, 8. Sairá para enganar o povo de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog, e Satanás o juntará para a batalha, e eles serão tantos como o grão da areia do mar. Tá? Império Romano, o grande dragão. Beleza? Eles se espalham pelo mundo, e cercaram o acampamento do povo de Deus, ó. A cidade que ele ama, Jerusalém, né? E onde é que a gente percebeu isso? Olha aí, ó, para não ficar batido, passar batido, ó. Cadê? Lucas, capítulo 21. Olha aí, ó. Aí, ó. Jesus disse ainda, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercadas por exércitos, fiquem sabendo que logo será destruída. Beleza? Porque aqueles dias serão os dias de castigo e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Então a gente consegue perceber que esse acampamento dos santos, a cidade amada, é a cidade de Jerusalém, que seria cercada pelo Império Romano, o grande dragão. Tá? A gente ainda tem uma outra referência, né, desse grande dragão, que é o Império Romano, que vai fazer também essa referência, que está lá em Apocalipse capítulo 12. Olha só, versículo 1. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal, era uma mulher. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua. Não, nessa parte aqui não, peraí, cadê? Apocalipse capítulo 12, cadê? É versículo 3, pô, aqui, ó. E apareceu no céu outro sinal, era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças,
e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Qual é essa referência aqui? Sabemos que o Império Romano, né? Esse dragão vermelho é justamente a cor que eles adotavam, tá? As 7 cabeças são exatamente as 7 colinas do Império Romano, beleza? E os 10 chifres são exatamente os 10 reis que imperaram na época da grande perseguição contra os judeus, beleza? Tem uma outra referência que a gente pode analisar também. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Olha só, mais uma outra referência. Olha aqui, ó. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres, que são os 10 imperadores que perseguiram os judeus, tá? Durante todo o período até o ano 135, se eu não me engano, 125, um dos dois. E 7 cabeças, ou seja, as 7 colinas, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. É uma outra identificação também, né, do livro de Apocalipse. Vamos voltar para o versículo 20, capítulo 20. 8. Satanás juntará para a batalha e eles serão tanto como os grãos da areia do mar. Já falei sobre isso. Eles espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Uma figura de linguagem, tá? Porque essa destruição aqui é a destruição exatamente do Império Romano contra Jerusalém, onde eles acabam literalmente com a cidade, né? E a gente vai conseguir ver isso nos relatos aí de Flávio Joséfo, o grande historiador, uma das testemunhas ocular da época, tá? 10. Aí o diabo que o havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Beleza? Isso aqui também é uma figura de linguagem fazendo a representação de todos aqueles que foram considerados como ímpios, ou seja, aqueles que não tinham a espiritualidade, que eram filhos da perdição e que jamais iriam aceitar as palavras de Jesus Cristo, seriam mortos, né? Teriam uma segunda morte, que é a morte espiritual, ou seja, a ausência do espírito. Beleza? O que seria essa ausência do espírito? A ausência do espírito é simplesmente, né? Como que eu posso dizer? Qual é a referência que eu posso fazer aqui? É não estar ligado com Deus, não ser o filho dele, tá? Falando de uma forma bem objetiva. Então, quando se fala enxofre, lago de fogo, segunda morte, no Apocalipse, isso é uma figura de linguagem fazendo a representação de uma morte espiritual. Então, todos aqueles que eram considerados, tá, ímpios, ou seja, aqueles que não tinham o Espírito de Deus, aqueles que não foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, ou predestinados, né, não teriam parte nenhuma de forma espiritual com o Eterno. Então, certamente desceriam à sepultura, ou seja, teriam não teriam vida espiritual, sumiriam como a palha ou como a fumaça, né? São os ímpios. Então, é essa a referência. Esse negócio aí que a religião inventou, né, que a religião colocou aí que espírito vai queimar no lago de fogo, é que vai ter um julgamento para o espírito vai chegar lá no trono de Jesus e Jesus vai pegar os espíritos, vai reunir todo mundo e vai ver qual é o nome que está escrito no livro da vida e qual que não está. Isso não existe. Isso é tudo uma figura de linguagem, meus irmãos. Todos aqueles que foram predestinados, aqueles que foram eleitos, não teria necessidade nenhuma de um julgamento espiritual, tá? Por quê? Porque a salvação é certa, pô. A salvação é certa, porque senão não faria sentido nenhum. Por exemplo, o apóstolo Paulo falar o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo.
Qual sentido faria, por exemplo, o apóstolo Paulo em ensinar que eles eram salvos pela graça e não pelas obras? Me fala aí. Que sentido teria? Então, se o apóstolo Paulo simplesmente fala sobre isso, é porque eles já eram predestinados. Então, todos os eleitos automaticamente foram comprados na cruz. E todos esses que foram comprados, certamente, não iriam viver segundo a carne. Correto? É isso aí. Rapaziada, um grande abraço para todos vocês, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo dando aí a continuidade do Apocalipse capítulo 20, onde eu vou falar do versículo 11 até o versículo 15, para não ficar muito grande esse vídeo aqui. Valeu? Um grande abraço a todos vocês, uma ótima tarde. Estamos juntos.